O maior desafio de Putin pode não ser no campo de batalha, mas sim aguardando por ele na Rússia. Veteranos experientes na Ucrânia retornam com cicatrizes, dúvidas e a sensação de que a guerra não coincide com a narrativa oficial. O Kremlin continua vendendo essa história. Num sistema baseado no controle pelo medo e gestão da imagem, essa ameaça não pode ser ocultada ou silenciada. Esses homens não são apenas ex-soldados. Eles são uma linha de falha em movimento que atravessa diretamente o poder de Putin. Seus números são enormes, sua experiência de combate é real e seu humor é imprevisível. Isso já basta para preocupar o Kremlin, mas há uma parte ainda mais profunda. O grande plano de Putin para controlá-los já está começando a rachar. À medida que a diferença entre a propaganda e a vida real aumenta, a cada mês, algo está mudando abaixo da superfície. Algo para o qual o Kremlin não se preparou nem pode controlar. Ao perceber isso, você entenderá por que os homens elogiados pela Rússia podem ser justamente os que ela mais teme. Esta é a parte que deixa todos apreensivos. Os veteranos não voltam para casa em silêncio, como quem passou por horrores inimagináveis. Eles comparam experiências, compartilham histórias e desmontam a versão oficial da guerra, conversa por conversa. Eles não precisam de discursos para mostrar as rachaduras. Tudo o que precisam é de uma mesa de cozinha, alguns amigos e a verdade sobre o que viram. Quando essas histórias se espalham, como já ocorreu, o Kremlin perde o que mais valoriza: o controle da narrativa. Isso mostra a dimensão do desafio de Putin. Não se trata de poucos soldados voltando após um conflito breve. Esta é a maior onda de homens endurecidos pela batalha que a Rússia viu em décadas. E todos eles estão se reintegrando à sociedade. Agora, mais de 620 mil veteranos já voltaram ou foram desmobilizados, segundo dados vazados do Ministério da Defesa. Esse número já poderia mudar um país, mas é só a primeira onda. Centenas de milhares a mais devem retornar nos próximos anos. E cada grupo traz seu próprio humor, seu próprio trauma e sua própria percepção do que deu errado. Todo esse caos se mistura diretamente à população civil. O interessante é que essa força não é uniforme. É uma mistura unida apenas pelo fato de terem sobrevivido à mesma guerra. Você tem soldados contratados que se alistaram cedo, recrutas que nunca imaginaram que veriam combate de verdade, reservistas retirados de empregos civis e homens comuns convocados para a mobilização de emergência. Muitos voltaram abalados, desiludidos, com raiva ou mudados de formas que suas comunidades não sabem lidar. E também existem os recrutas das prisões, que o Kremlin prefere esquecer. Mais de 70 mil condenados indultados já foram liberados após servirem nas linhas de frente mais violentas. Esses homens já viviam perto do crime antes da guerra. E a brutalidade na Ucrânia só intensificou esse instinto. Se eles já representavam um risco antes, agora representam um risco muito maior. Eles voltam para áreas já marcadas por pobreza, instituições frágeis e baixa confiança. Por causa da diversidade desses veteranos, as experiências que eles trazem de volta não poderiam ser mais diferentes. Alguns lutaram nas ruínas de Bakhmut e Mariupol, onde cada corredor era uma armadilha. Outros passaram meses em trincheiras sob drones, onde qualquer movimento podia ser fatal. Vieram de unidades especiais que tentaram manter a disciplina. Combatentes do Wagner e Storm Z foram moldados pela sobrevivência, ordens rígidas, grandes perdas e falta de preparo. Essas batalhas deixaram cicatrizes que você não pode ver, mas essas cicatrizes moldam quem eles são agora. Como você pode imaginar, seus estados mentais também estão fragmentados. O transtorno de estresse pós-traumático é comum, e a Rússia não está pronta para enfrentá-lo. O Ministério da Saúde admitiu em outubro que existe só um leito psiquiátrico para cada 400 combatentes que retornam. Isso resume o sistema, ou sua ausência, para receber esses homens de volta. Essa dor precisa ir para algum lugar e muitas vezes surge nas ruas. Lembre-se, muitos vêm de regiões pobres, com pouco dinheiro e poucas oportunidades. Veja como Putin recrutou intensamente na Sibéria e entre minorias. Esses homens retornam às cidades já problemáticas antes da guerra, onde o ressentimento é maior em comunidades étnicas. Buriatia, Tuva e Daguestão enviaram 4 a 5 vezes mais homens e tiveram baixas proporcionais em relação a Moscou ou São Petersburgo.
De volta para casa, os sobreviventes são vistos como heróis na televisão e como carne de canhão em conversas privadas. Líderes locais que comemoraram as campanhas de recrutamento agora estão evitando multidões furiosas em Makhatchkala e Ulan-Ude. Funerais rapidamente viram protestos, pois o luto costuma se expressar em raiva. Moscou segue mandando mais policiais de choque para essas regiões, não para a Ucrânia. Isso indica onde o regime considera mais provável a próxima explosão. Tudo isso só alimenta o trauma, misturado com raiva, decepção e um tipo de orgulho que não tem para onde ir. Para muitos desses homens, a ideia de voltar a ter um emprego normal parece quase irreal. Muitos nem tentam, e alguns nem percebem que já estão em casa, não mais no campo de batalha. Não é só uma onda de homens, mas também de traumas, habilidades e experiências que o Estado não consegue absorver. E é por isso que o Kremlin não os vê como heróis. Não importa quantas medalhas tenham, ele distribua, o Kremlin os vê como uma sombra que não pode controlar. Essa sombra paira sobre o sistema de Putin, levando à questão: por que ele os teme tanto? O medo vem da política. Veteranos têm algo que o governo não pode criar ou mostrar na televisão: o peso de ter lutado. Na Rússia, oficiais avançam mostrando lealdade, repetindo slogans e sem cometer erros. Os homens que voltam da Ucrânia carregam um tipo diferente de autoridade. Ela não vem de medalhas ou discursos, mas do fato de que, ao dizerem que lutaram pelo país, todos sabem ser verdade. E isso cria uma lacuna perigosa dentro da Rússia. De um lado estão as pessoas que arriscaram suas vidas, do outro lado estão as pessoas que só falaram sobre sacrifício. Propagandistas de Putin podem se dizer patriotas o tempo todo. Mas o cara que perdeu metade da perna em Avdiivka não precisa levantar a voz para vencer essa discussão. Brigas de rua são barulhentas, mas o verdadeiro perigo está em quem entra na cabine de votação ou no gabinete de um governador com autoridade moral. Não se trata só de crime ou agitação, mas de legitimidade. Veteranos têm autoridade que nenhum oficial pode fingir. E isso atinge diretamente o núcleo político da Rússia. Se eles algum dia decidirem transformar a frustração em uma organização de verdade, podem desafiar líderes locais, chefes regionais e até mesmo os nacionais. A história mostra porque isso é importante. Após a guerra soviética no Afeganistão, combatentes retornados viraram líderes políticos e paramilitares com o enfraquecimento do Estado. Os veteranos atuais são mais numerosos e experientes. No final de 2025, pelo menos 183 ex-soldados da linha de frente já haviam sido eleitos para legislaturas regionais, o triplo do número do ciclo anterior. Alguns criticaram os governadores ao vivo na televisão sem serem silenciados. Moscou percebeu isso e identificou o perigo mais rápido do que a polícia local conseguiria. Eles não se intimidam facilmente e não respeitam um sistema que, segundo eles, os usou e abandonou. Muitos criam grupos unidos pela experiência de combate, formando redes fora do alcance do Estado. Alguns são clubes inofensivos, outros viram gangues ou empresas de segurança privada com regras próprias. Os chefes de polícia locais começaram a chamá-los de novos batalhões chechenos, exceto que ninguém em Moscou sabe a quem eles respondem. E o pesadelo do Kremlin vai além dos homens. Suas famílias, esposas, mães e irmãs viraram uma força própria. A dor e a raiva viraram resistência organizada. Grupos como Putdomoy e o Conselho de Mães e Esposas agora contam com dezenas de milhares de membros em toda a Rússia. Eles começam exigindo a rotação para a casa dos soldados exaustos. Neste ano, bloquearam estradas, invadiram prédios do governo e abriram processos que chegaram aos tribunais. Essas mulheres filmam tudo, postam instantaneamente e falam com o mesmo peso moral que os próprios combatentes. Quando uma mãe que perdeu o filho encara um governador diante das câmeras e pergunta onde está o corpo, a propaganda não funciona. Moscou prendeu dezenas, mas isso só faz mais mulheres irem às ruas. Sobre corpos, uma das maiores faíscas são os que nunca voltam. Dezenas de milhares de homens seguem desaparecidos. No entanto, os atestados de óbito são adiados ou negados, para que o Estado continue pagando como se estivessem ativos e evite pagar a indenização em parcela única. Familiares os chamam de almas mortas. Esposas aguardam por semanas fora de necrotérios e escritórios militares. A chegada de um caminhão frigorífico com 200 corpos não identificados faz a notícia se espalhar mais rápido que qualquer sensor pode impedir. Veteranos que serviram com os desaparecidos sabem exatamente o que aconteceu. Esse conhecimento transforma o luto em fúria mais rápido do que qualquer propaganda pode conter.
O governo percebe esses padrões e reage com uma mistura de silêncio e pânico. Ex-recrutas das prisões seguem vigiados após o fim dos contratos. Nova lei permite supervisão administrativa deles por até 8 anos. A polícia é orientada a monitorar reuniões onde veteranos falam abertamente demais. A vigilância aumentou onde os retornados se concentram, mas isso não resolve o problema e só piora a situação. Geralmente, homens vigiados sabem que o Estado os observa. Sentem-se ressentidos e esse sentimento cresce rápido em quem já se sente traído. Mas vamos ser claros, nem todo veterano que volta para casa está pronto para assumir essa fúria. Muitos só desejam a vida que tinham, com emprego estável, noites tranquilas e longe do cheiro de trincheiras ou drones. Alguns realmente voltam para os antigos empregos, gratos por verem seus filhos e determinados a ficar bem longe da política. Alguns repetem a versão oficial não por acreditarem, mas por ser mais fácil que reviver a confusão. Para eles, a versão do Estado serve de escudo, não de bandeira. Em algumas cidades, quem retorna se mistura sem alarde. Vizinhos trazem comida, fábricas mantêm empregos e autoridades distribuem benefícios para evitar revolta. Nesses lugares, veteranos viram consertadores ou treinadores de crianças, carregando traumas ocultos e optando pela rotina ao invés da raiva. Alguns acham propósito nos próprios programas do Estado, ajudando feridos, organizando auxílio e recebendo medalhas. O reconhecimento parece real o bastante para servir de apoio. Depois, há os andarilhos. Homens que criticam a corrupção em privado, não vão a protestos, conhecem as falhas do exército, mas só buscam paz em casa. Eles são mais difíceis de entender pelo Kremlin do que os revoltados. Por isso, a situação ainda parece calma. Esse mosaico mantém o regime vivo. Por ora, a maioria dos veteranos não marcha unida para a revolta. Eles seguem caminhos distintos, alguns calmos, outros inquietos, outros buscando seu lugar. Essa maioria silenciosa é o amortecedor que compra para Moscou um tempo que ela realmente não merece, e o elemento surpresa que não pode prever. Ainda assim, o Kremlin sabe de uma coisa com certeza. Até os silenciosos carregam conhecimento. Nenhum metal pode apagar. O que mais assusta Putin não são protestos ou números, e sim o conhecimento. Esses veteranos entendem como os exércitos realmente funcionam. Eles sabem quais ordens importam e quais desmoronam sob pressão. Eles sabem como as linhas de suprimento se rompem, sabem onde a liderança é fraca. Muitos lembram seus oficiais falhando em momentos marcantes. Alguns viram a corrupção destruir unidades inteiras. Essas memórias permanecem apesar da guerra avançar. O motim do Wagner mostrou como um grupo armado pode rapidamente abalar Moscou. Agora, imagine centenas de veteranos espalhados, cada um com suas redes e rancores. Esse é o cenário que Putin teme. E uma revolta não precisa parecer uma marcha dramática sobre Moscou. Pode começar com pequenos grupos desobedecendo ordens, ou com um comandante criando um círculo leal. Wagner provou que um líder e uma estrutura podem desafiar o Kremlin. Veteranos retornam de inúmeras unidades e experiências diversas. Isso os torna mais difíceis de rastrear, prever e controlar. Então, se o perigo é tão óbvio assim, por que o governo simplesmente não acaba com a guerra e diminui o fluxo de combatentes voltando para casa? A resposta é simples. Putin não pode, pois todo o seu sistema se baseia na força. Uma paz repentina o obrigaria a explicar por que tantos foram enviados para lutar e pelo que eles morreram. Os linha dura explodiriam de raiva e até mesmo as famílias dos soldados exigiriam respostas. Isso nem sequer cobre como os homens que ainda estão na linha de frente se sentiriam completamente traídos. Todo o sistema que o protege está baseado na ideia de prolongar a guerra até que a Rússia possa reivindicar algo como vitória. Encerrar a guerra pode causar caos entre as tropas ainda em combate. Analistas alertam que uma desmobilização repentina pode causar medo, confusão ou revolta. Soldados que voltam sem recompensas ou propósito costumam buscar culpados. Veteranos que lutaram por anos não aceitariam uma retirada silenciosa, sentiriam-se enganados e traídos. Soldados são frequentemente a faísca que acende problemas maiores. A pressão internacional o prende ainda mais. Encerrar a guerra sem ganhos arruinaria sua imagem de líder forte e mostraria que errou nos cálculos. Cada discurso sobre determinação e destino começaria a ruir, e ele sabe disso. E então, há o problema mais simples de todos. A Rússia não tem as ferramentas para reintegrar tantos combatentes à vida normal. O Estado não tem dinheiro,
moradia nem serviços de apoio para reintegrar milhões de homens. Desmobilizar é difícil em qualquer país. Na Rússia, com instituições frágeis e sistema sobrecarregado, é ainda mais perigoso. Com a guerra se prolongando sem fim, o Kremlin adotou outra tática. A distância parece inteligente. Transforme veteranos que poderiam desafiar o sistema em uma classe leal que o proteja. Essa é a simples esperança de Putin. Se não puder conter a raiva deles, talvez a redirecione, criando uma nova elite dos que lutaram e sobreviveram. O plano começa com símbolos, porque símbolos são fáceis de controlar. Veteranos ganham medalhas, certificados e elogios calorosos na televisão, em programas da mídia estatal e cerimônias com sorrisos e apertos de mão, geralmente com homens, falando de forma calma e leal. Esses momentos encenados servem para tranquilizar o público de que os veteranos são respeitados e para lembrar aos próprios veteranos que a lealdade traz recompensas. Alguns gostam da atenção, outros enxergam pelo que realmente é. Um teatro barato com luzes suaves e promessas vazias. Acontece que sobreviver a Bakhmut te dá a mesma medalha que entregam por presença perfeita em uma sessão de fotos no Kremlin. A maioria sabe exatamente onde está a linha entre respeito genuíno e uma encenação feita para as câmeras. Depois disso, a estratégia chega à política e as apostas sobem rápido. O governo está inserindo veteranos no parlamento em ritmo recorde. 28 já ocuparam cadeiras na atual Duma estadual, recorde histórico. Esses homens devem ligar a linha de frente à capital, aparecer diante das câmeras para afirmar que a guerra foi justificada, que as perdas valeram e que a liderança entende o que os combatentes passam. Autoridades regionais adotam isso, nomeando veteranos para substituir burocratas sem experiência em combate. No papel, parece uma renovação ousada. Na realidade, isso é arriscado. O Kremlin aposta que os veteranos promovidos seguirão obedientes após sentirem o poder real. O Estado criou grupos de veteranos que aparentam ser de base, mas recebem financiamento estatal para reforçar sua mensagem. Os principais defensores da pátria receberam quase 12 bilhões de rublos em 2025. Distribuem comida, presentes, doações, organizam desfiles e auxiliam na papelada. Inicialmente, parecem prestativos e patrióticos. Eles coletam dados, influenciam conversas e mantêm veteranos em redes monitoradas pelas autoridades. São ferramentas políticas disfarçadas de apoio. O dinheiro também é usado. Aos veteranos, prometem moradia, pensões e empregos. Alguns conseguem vagas em estatais, outros em serviços de segurança que valorizam experiência de combate. A ideia é simples. Se os veteranos dependem do Estado para a estabilidade, é menos provável que se rebelem. Mas as promessas muitas vezes desmoronam. Listas de habitação já passam de 180 mil nomes. As ofertas de emprego desaparecem devido à corrupção. A papelada some em repartições lentas. O tema é tristemente constante. As expectativas aumentam, mas os resultados ficam muito atrás. E muitos nunca têm a chance de se estabelecer. Oficiais e recrutadores aparecem nas portas deles com novos contratos e gordos bônus de assinatura. Às vezes de 2 a 3 milhões de rublos por mais 6 meses. Se recusarem, os benefícios diminuem ou a polícia começa a visitar. No outono de 2025, autoridades regionais admitiram que mais de 40% dos homens desmobilizados foram pressionados ou subornados a se alistar de novo. O Kremlin diz ser voluntário, mas os homens chamam de segunda vez no moedor de carne. Cada soldado devolvido à linha de frente é um veterano armado e revoltado a menos nas ruas, ao menos por hora. E o custo de tudo isso para os veteranos está esmagando os orçamentos regionais. Em Bariacha, Siva e Krasnodar, benefícios para veteranos já representam mais de 30% dos gastos locais. Governadores precisam optar entre consertar estradas, pagar professores ou silenciar combatentes. A maioria escolhe os combatentes, deixando os hospitais com falta de pessoal e as escolas negligenciadas. Civis sem contrato veem seus impostos sumirem na mesma guerra que levou seus filhos. O ressentimento aumenta dos dois lados e os funcionários locais, no meio, entram em pânico. Aqui, a mitologia aparece. O Kremlin começou a promover a ideia de que apenas aqueles que lutaram na Ucrânia são dignos de liderar a nação. Isso valoriza os veteranos, colocando-os em uma categoria que o Estado pode moldar. Eles são informados de que são os defensores escolhidos, que provaram sua lealdade. Sob fogo, o orgulho aumenta, mas a armadilha também.
Ao aceitarem essa identidade, espera-se que ajam como símbolos, não como indivíduos. Devem mostrar lealdade, não questionar, apoiar a guerra e ignorar falhas. Muitos percebem a armadilha, mas continuam porque as opções parecem arriscadas ou sem esperança. O problema é que a realidade não coopera de verdade. Os veteranos não são um bloco unificado. Eles vêm de diferentes regiões, classes e experiências. Alguns buscam tranquilidade e aceitam projetos políticos. Outros rejeitam autoridades. Eles enxergam através das cerimônias e dos slogans. Falam abertamente sobre desperdício, corrupção e comandantes que os colocaram em perigo. Um número menor forma associações independentes para ajudar combatentes feridos ou famílias dos mortos. Esses grupos não seguem instruções de cima, e o Estado os observa com desconfiança. Redes independentes crescem rápido. Veterani, SVO, Gruz 200 e Poidsum Demoy já somam centenas de milhares de seguidores. Publicam vídeos das trincheiras, denunciam oficiais corruptos, arrecadam para próteses e organizam ajuda jurídica a homens acusados. Diferente dos clubes estatais e luxuosos, essas redes vivem de doações e enfrentam desconfiança em Moscou. Quando um canal convoca protestos ou denuncia promessas quebradas, a adesão é imediata e o clima pesa. Os serviços de segurança proíbem um canal e outros 3 aparecem na mesma semana. Pela primeira vez desde o início da guerra, veteranos conversam sem seguir o roteiro do Kremlin. Até nomear veteranos para cargos oficiais, como falamos, acabou dando errado às vezes. O governo busca lealdade, mas muitos candidatos têm antecedentes criminais ou disciplinares. Outros são imprevisíveis, bebem ou falam demais. Alguns entram em conflito com a polícia ou líderes locais. Cada escândalo faz o projeto parecer mais frágil e instável. Enquanto isso, disputas internas explodem dentro do sistema. Segurança exige vigilância mais rígida. Governadores buscam veteranos controláveis. Empresários querem seguranças e forças privadas. Enquanto os Siloviki procuram seus próprios batalhões. Roscovadia, Serviço Federal de Segurança, tropas de fronteira e até a segurança da Gazprom estão recrutando silenciosamente os retornados mais disciplinados. Com salários 3 vezes maiores que os do exército e sem risco de voltar à linha de frente, Kadyrov envia aviões com os combatentes mais duros para a Chechênia. Todo general ou oligarca com ambições está formando sua própria guarda pretoriana leal, do grupo que Moscou diz controlar. O Kremlin finge ignorar, mas todos sabem que se Putin demonstrar fraqueza, unidades privadas decidirão quem governa o país. Cada grupo disputa sua parte desse exército que retorna, alterando sempre o financiamento e permissões. As batalhas são ocultas, mas a pressão se espalha pela estrutura. Qualquer caminho adiante leva a algo desconfortável, e o Kremlin sabe. Algumas rotas mantêm o Estado no controle por um tempo, outras racham o sistema por dentro. A cada nova leva de combatentes retornando para casa, as chances de um choque inesperado aumentam. Ao notar mais veteranos, Moscou percebe perigos de diferentes lados. Um possível futuro é aquele que Moscou espera: veteranos em número suficiente. Permaneçam leais, aceitem medalhas, empregos e entrem num sistema político controlado, que os faça se sentirem importantes sem dar poder real. Se funcionar, o governo terá um grupo pequeno e confiável que defende dever e unidade. Na teoria é seguro, mas depende do silêncio dos veteranos, mesmo quando as promessas se rompem. Outro caminho surge do cotidiano. Os veteranos voltam para cidades onde há poucos empregos e o crime aumenta. Pequenos grupos se formam, alguns se transformam em gangues que entram em confronto com a polícia ou autoridades. Isso não gera choque nacional, mas cria problemas constantes no país. Repressões aumentam a raiva, subornos viram rotina e autoridades perdem o controle. Depois, há o caminho político. Veteranos carismáticos concorrem a conselhos locais ou assembleias. E alguns vencem porque as pessoas confiam mais nos combatentes do que na velha classe política. Assim que eles ganham espaço, os governadores sentem pressão e Moscou entra em pânico. Um veterano com base leal pode passar de figura local a ameaça nacional. Por fim, o pior cenário: veteranos criam grupos armados ou apoiam facções rivais. Isso lembra o problema do Wagner, mas agora há mais combatentes espalhados. Esses homens dominam armas, logística e falhas na segurança do Estado. Até mesmo a sugestão de uma divisão assim causa medo em Moscou. Então, Moscou continua apertando os parafusos enquanto a pressão só aumenta. Em algum momento, algo vai ceder.
e provavelmente não será em uma só direção. Todo mês, a linha de frente devolve mais alguns milhares de homens que sabem exatamente o quanto a história oficial ficou frágil. Eles não precisam de manifestos ou líderes para causar problemas. Basta conversarem entre si, com suas famílias e vizinhos. Essa conversa já ocorre em cozinhas, quartéis, pátios e canais do Telegram que Moscou não fecha rápido o bastante. Todo o sistema de Putin funciona com a ideia de que a força é eterna e a dúvida pode ser presa ou comprada. Esses veteranos mostram que ambas as crenças estão ruindo. Ainda não formam um partido de oposição. Eles são algo mais silencioso e muito mais perigoso. Centenas de milhares de homens que conheceram a máquina por dentro sobreviveram e já não creem nos slogans que os levaram até lá. O Kremlin ainda ganha tempo com medalhas, ameaças e contratos reciclados, mas está ficando sem tempo. Mais rápido. Quando a próxima leva descer dos trens e perceber que as promessas acabaram, a guerra que deveria tornar a Rússia inquebrável pode ser o que finalmente destrói o sistema que a mantém unida. Esse dia ainda não chegou. Mas pela primeira vez em 25 anos, muitos no Kremlin passam a noite acordados, se perguntando quando virá.